Feche os olhos por um instante e escute o que não tem som. Respire como quem entra em um território sagrado. Há algo no ar que não é deste mundo. Há uma movimentação invisível acontecendo agora. E talvez você tenha sentido isso em sonhos, em silêncios profundos, em perguntas que surgem sem explicação. Uma inquietação que não é do corpo, mas da alma. Algo te chama, mas não com palavras comuns. Um som antigo, um eco do céu dentro do seu espírito. Você já percebeu que algo dentro de você deseja mais? Mais do que respostas, mais do que bênçãos, mais do que paz momentânea. Um desejo secreto de tocar o eterno, de sentir que o céu está próximo, de saber que Deus não é apenas um conceito, mas uma presença real, viva, que te escuta mesmo quando você não sabe o que dizer. Mas e se eu te dissesse que Ele já está ouvindo, mesmo no seu silêncio mais profundo, mesmo nos dias em que sua voz não consegue subir? O que ninguém te contou é que Deus não espera que você saiba orar bonito. Ele não se impressiona com palavras bem escolhidas. Ele escuta o que pulsa no invisível. Ele entende a linguagem dos quebrados, dos que choram em silêncio, dos que andam e pensam: será que Deus ainda está comigo? Existe uma forma de falar com Deus que não precisa de religião nem de cenário ideal. Ela só precisa de verdade. De um coração que se desnuda, que se apresenta como está, sem máscaras, sem medo, sem performance. E é por isso que você está aqui. Porque algo no seu espírito reconheceu o chamado. Você não clicou neste vídeo por acaso. Foi atraído, foi convocado, foi guiado. Porque o que será dito agora não é apenas conhecimento. É um sussurro do céu tentando romper o barulho das distrações que você tem carregado. Você sente isso? Um puxar, uma sede que não vem da carne. Um anseio por voltar para algo que talvez você nunca tenha tocado, mas sempre soube que existia. A porta está aberta, mas não é uma porta comum. É um véu sendo rasgado. É um acesso autorizado. E não para os fortes, mas para os que reconhecem sua fome. Para os que entendem que não dá mais para viver de frases feitas, de orações apressadas, de momentos rasos com Deus. Há um clamor escondido no seu peito que diz: Deus, eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir. Me ensina a te alcançar. Mas essa não é uma oração comum. É o início de uma travessia. Porque falar com Deus é como entrar num lugar onde o tempo não conta, onde a lógica se curva, onde o espírito se expressa antes da boca. E esse lugar está mais perto do que você imagina. Ele está aí mesmo, onde você está agora. Só falta um movimento, um sim, um abandono das distrações, uma escolha por ouvir o que sempre esteve falando, mas que você não estava pronto para escutar. Hoje, não espere fórmulas, não espere regras, espere presença, espere revelação, espere ser confrontado e curado ao mesmo tempo, porque Deus não conversa apenas com os santos, Ele conversa com os dispostos, com os quebrados, com os que se rendem. E se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que foi feito para esse encontro. Você sabe disso. Sempre soube. A partir de agora, não estamos mais lidando com informação. Estamos lidando com o invisível, com o sagrado, com aquilo que muda tudo, mesmo que ninguém veja por fora. Seja bem-vindo à beira da verdade. Daqui para frente, você não será mais o mesmo. Primeiro passo é o silêncio sagrado. Não o silêncio da ausência, mas o da reverência. Aquele instante em que o Espírito decide se calar para ouvir. Elias viveu esse momento no Monte Horebe, quando fugia, com medo, esgotado por dentro. Ele esperava que Deus viesse no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus não estava em nada disso. Deus veio no som suave e tranquilo, um sussurro que só ouve quem desaprende a gritar. Esse silêncio não é ausência de voz, é presença densa.
É o momento em que a alma se curva e o espírito percebe que há mais ruído em sua mente do que fora dela. Quando você para e silencia verdadeiramente diante de Deus, não está apenas em descanso, está em audiência. O céu se inclina, o espírito começa a falar onde antes havia agitação. E é nesse espaço vazio que a voz de Deus se torna clara. A voz que corrige, orienta, consola. O silêncio é o começo da conversa mais profunda. Segundo passo é a oração sincera. Não a repetição de frases conhecidas, mas a oração que sangra. A oração que expõe. A que rompe. Ana fez isso no templo. Sua boca se movia, mas nenhum som saía. Ela apenas chorava diante do altar, derramando tudo o que doía por dentro. E mesmo sem palavras audíveis, Deus ouviu. O sacerdote a observava sem entender, mas Deus compreendia cada lágrima. A oração que Deus escuta não depende de beleza, mas de verdade. Ela pode vir entre soluços, pode vir entre gemidos, pode vir até mesmo no silêncio que arde. Orar é falar com Deus com o que se tem, não com o que se imagina que Ele quer ouvir. É tirar as vestes religiosas e se apresentar como pó e alma. É confiar que Ele ouve não o que a boca fala, mas o que o coração geme. Quando você ora sem fingimento, o céu se aproxima. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, e o que era só desabafo se torna diálogo eterno. Terceiro passo é mergulhar na palavra como quem busca um espelho. Não para decorar versículos, mas para ser tocado, moldado, confrontado. Jesus usou a palavra para responder ao diabo no deserto. Ele não disse o que sentia, ele declarou o que estava escrito. Porque a palavra de Deus é a única linguagem que o céu reconhece e o inferno teme. Quando você lê as Escrituras com o espírito atento, algo além da letra se manifesta. A palavra ganha voz dentro de você. Versículos que antes pareciam conhecidos se tornam vivos. Eles se movem, te alcançam, te corrigem, te lembram de quem você é. Deus fala pela palavra, não apenas com consolo, mas com direção. É ali que Ele mostra caminhos, dá instruções, revela segredos. Não é leitura, é encontro. Cada página pode se tornar um altar. E quando o coração está quebrantado, uma única frase pode mudar toda a rota da sua vida. Deus fala, mas é preciso abrir o livro com fome de ouvir. Quarto passo é a adoração em espírito e em verdade. Não a música apenas, mas a entrega. A mulher samaritana queria saber onde era o lugar certo para adorar. Jesus respondeu que o Pai busca adoradores, não lugares. Adoradores em espírito e verdade. A adoração real é a linguagem da eternidade. Quando você adora de verdade, algo se desloca no invisível. Não é emoção, é rendição. É quando a alma para de pedir e começa a se curvar. É quando o coração se despede de si mesmo e se entrega completamente ao Santo. A adoração atrai Deus porque revela a verdade do adorador. É nesse lugar que palavras viram presença, que gestos simples se tornam comunicação direta com o céu. Quando Davi tocava sua harpa, os espíritos que atormentavam Saul recuavam, porque a adoração verdadeira tem autoridade. Ela desarma o caos, ela alinha o espírito, ela atrai o som de Deus para dentro da alma. E nesse som, o diálogo acontece, não com frases, mas com fogo. Quinto passo é o arrependimento como linguagem espiritual. Não como remorso passageiro, mas como chave de acesso ao coração de Deus. Davi, depois de errar, escreveu o Salmo 51. Ele não pediu só perdão, ele pediu um novo coração. Ele reconheceu sua falha e se lançou no colo de um Deus justo e misericordioso. O arrependimento sincero abre canais espirituais que estavam entupidos. Ele limpa, ele remove a distância, ele quebra o orgulho e abre caminho para a conversa mais íntima que existe. Deus não despreza um coração quebrantado. Ele se aproxima, ele responde, ele cura.
Quando você se arrepende diante de Deus, está dizendo que confia mais na graça dele do que na sua própria justiça. Está dizendo que reconhece a santidade e deseja voltar para casa. E nesse retorno, Deus fala. Ele não apenas perdoa, ele restaura. Ele reconstrói pontes. Ele recomeça histórias. O arrependimento puro é como uma carta que sobe até o trono e volta em forma de resposta. Esses 5 passos não são uma fórmula, são um caminho vivo. Um mover do Espírito em direção ao coração de Deus. Falar com Ele nunca foi sobre merecimento, mas sobre acesso. E esse acesso foi conquistado na cruz. Você pode falar com Ele agora. Onde está? Como está? Ele está ouvindo antes mesmo que você diga qualquer coisa. Ele não espera a perfeição, ele espera entrega. E quando você entrega sua voz, sua alma e seu silêncio, o céu responde. Não apenas com palavras, com presença, com direção, com cura. Deus fala com quem deseja ouvir. E Ele fala de formas que a mente natural jamais entenderia, porque Ele é Espírito, e quem o busca precisa buscá-lo em espírito e em verdade. Mas há algo que precisa ser dito, algo que poucos ousam reconhecer. Nem sempre o silêncio de Deus significa ausência. Nem sempre a sensação de vazio indica abandono. Há momentos em que você busca respostas e só encontra ecos. Há dias em que ora com fervor e sente que nenhuma palavra passou do teto. Mas e se o silêncio de Deus for, na verdade, o modo mais profundo de fala? E se o que você chama de distância for, na verdade, a presença dele se derramando de forma invisível? A reviravolta está aqui. Não se trata apenas de falar com Deus. Trata-se de perceber que Ele já está respondendo, mesmo quando você não entende como. A verdadeira comunicação com o céu nem sempre vem em forma de frases claras. Às vezes, ela vem em eventos, em encontros, em portas fechadas que salvaram sua alma, em quedas que realinharam seu espírito, em pessoas que entraram e saíram na hora exata, em lágrimas que ninguém viu, mas o céu colheu. É possível que você tenha orado por direção e, de repente, perdeu o controle de tudo. E agora entenda, não foi confusão, foi resposta. Deus respondeu derrubando os muros falsos que você construía em torno de si. Ele respondeu desmontando as estruturas que você achava que eram segurança. Ele não respondeu da forma que você queria, mas respondeu com fidelidade. Porque o amor de Deus não te protege apenas do mal, ele também te protege de você mesmo. Você pensou que Deus estava em silêncio, mas ele estava te reensinando a escutar. O barulho do mundo, a urgência dos dias, a ansiedade dos desejos sufocaram sua audição espiritual. E para te resgatar, ele precisou silenciar até o que era bom. Porque só no silêncio você poderia voltar a perceber o som dele. Não é um som comum, não é um sussurro humano, é uma vibração no espírito, uma paz que corta pensamentos confusos, uma certeza que nasce sem explicação lógica, uma voz que você não ouve com os ouvidos, mas que sua alma reconhece. E agora talvez você esteja percebendo que Deus sempre falou, desde o início, nos detalhes, no tempo que mudou, no sonho que ardeu, no incômodo que te afastou de algo, na palavra que alguém te deu sem saber o quanto aquilo se encaixava. Deus fala como quem pinta no invisível. Cada traço, cada cor, cada sombra carrega uma intenção divina. E quando seus olhos espirituais se abrem, você percebe que a resposta sempre esteve lá. Era você quem ainda não estava pronto para entender. A reviravolta é perceber que falar com Deus não é um ato esporádico, é um ritmo de vida, um respirar constante com o céu, e que ouvir Deus não depende de merecimento, mas de sensibilidade. Você não precisa conquistar esse diálogo, ele já foi entregue a você. Agora é questão de afinar o coração, de voltar ao lugar da essência, de parar de esperar um trovão
e começar a ouvir o sussurro. Ele está falando. A questão é, você está disposto a ouvir com os ouvidos da fé? Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. Talvez de forma sutil, quase imperceptível, mas real. A conexão com Deus não acontece apenas quando estamos de joelhos, mas quando o coração se abre. E se durante este vídeo você sentiu que algo despertou, então essa foi a resposta que você procurava. Deus está te ouvindo. E mais do que isso, Ele está te chamando para um novo nível de relacionamento, onde a conversa não tem hora, nem forma definida. É viva, é constante, é sagrada. Você não precisa esperar o momento perfeito para falar com Deus. Você não precisa ser alguém diferente do que é agora. Ele não se impressiona com máscaras, ele busca verdade. E se você entregar a Ele sua sinceridade, Ele entregará a você sua presença. Não é um ritual, é um encontro. É um retorno para o lugar de origem, onde sua alma reconhece a voz que sempre a chamou pelo nome. E agora, eu te convido a continuar essa jornada. Não pare aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, se trouxe clareza ou simplesmente despertou uma sede que você nem sabia que tinha, então se inscreva no canal. Aqui nós mergulhamos juntos em temas que o mundo não quer discutir, mas que o céu insiste em revelar. Falamos sobre batalha espiritual, cura da alma, discernimento, silêncio de Deus, restauração interior e, acima de tudo, intimidade com o Pai. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa aprender a ouvir Deus de verdade. E nos comentários, escreva qual das 5 formas mais falou com você. Eu quero ler, interagir, orar junto, porque este canal é mais do que uma plataforma de conteúdo. É uma comunidade de despertos, de buscadores, de filhos que entenderam que ouvir a voz de Deus é o maior privilégio da existência. Você não está só. A voz que te chamou até aqui continuará te guiando, mesmo nos dias de silêncio, mesmo nas noites sem resposta. Porque agora você sabe, Deus fala, e você pode ouvi-lo sempre.